Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Estou aqui para te dizer que nós separamos 5 exercícios para você trabalhar aqui na própria plataforma do YouTube. Mas caso você tenha interesse, você pode também fazer a sua inscrição no aprovarápido.com e ter acesso a mais 30 exercícios com resolução em vídeo. Então não perde tempo, vai lá e faz sua inscrição. Está aqui na descrição, aqui embaixo. E você pode também já acionar o sininho da notificação para poder receber mais informações do nosso curso. Obrigado. Bons estudos. Tchau, tchau. Vamos resolver essa questão de matriz da Fundação Getúlio Vargas. 4 ônibus, representados por 1, 2, 3 e 4, levaram torcedores de um time de futebol para assistir a um jogo em outra cidade. Cada um deles tinha capacidade para 46 passageiros. Durante uma parada, todos os torcedores saíram do ônibus, mas quando retornaram, vários torcedores não entraram no mesmo ônibus de onde tinham saído. Além disso, o ônibus 4 apresentou defeito. Não pôde continuar a viagem e seus ocupantes tiveram que se acomodar nos 3 ônibus restantes. Na matriz A abaixo, cada elemento A e J representa o número de pessoas que saíram do ônibus I e, após a parada, entraram no ônibus J. Então, é correto concluir que... Então, vamos fazer a análise dessa matriz. Aqui está a matriz, né? É uma matriz 4 por 3. Nós temos um dado importante que fala que o elemento A e J representa as pessoas que saíram do ônibus I e entraram no ônibus J. Então, vamos escrever essa matriz 4 por 3, colocando seus elementos aqui, quem são, certo? O elemento aqui, o primeiro elemento dela é o A11 da primeira linha, primeira coluna, certo? A12, A13. A21, A22, A23. A31, A32, A33. E A41, A42 e A43. Por que eu trouxe aqui cada um dos elementos dessa matriz? Para a gente entender o que está acontecendo. Ele fala que saiu do ônibus I e foi para o ônibus J, ou seja, saiu do ônibus 1 e voltou para o ônibus 1, 20 pessoas. Depois, saiu do ônibus 1 e foi para o ônibus 2, 4 pessoas. Depois, saiu do ônibus 1 e foi para o ônibus 3, 7 pessoas. E isso acontece o tempo todo aqui. Saiu do ônibus 2, foi para o ônibus 1, 3 pessoas. Assim acontece com cada um desses elementos. Então, tem como eu descobrir? Todas as pessoas que saíram do ônibus 1 é a primeira linha. Todas as pessoas que saíram do ônibus 2 é a segunda linha, porque tá saindo de 2, tá vendo? Saiu de 2 foi para 2, saiu de 2 foi para 3. Todas as pessoas que saíram do ônibus 3 é a terceira linha. E todas as pessoas que saíram do ônibus 4 é a quarta linha. A mesma coisa é para eu saber quantas pessoas entraram no ônibus. Todas aqui dessa primeira coluna entraram para o ônibus 1, ó. Saiu do ônibus número 2 para o ônibus número 1, saiu do 3 para o ônibus número 1, saiu do ônibus 4 para o ônibus número 1. Então, as linhas representam quantas pessoas saíram do ônibus, de determinado ônibus, e as colunas representam quantas pessoas entraram naquele ônibus, certo? Então, vamos anotar aqui esses dados. Primeiro, os que saíram. Então, saíram do ônibus, nós vamos olhar as linhas, certo? Então, nós temos quantas pessoas saíram do ônibus 1, do ônibus 2, do ônibus 3 e do ônibus 4. Vamos anotar aqui. Do ônibus 1, primeira linha, saíram 20, mais 4, mais 7, que dá um total de 31 pessoas. No ônibus 2, é a segunda linha. Saíram 3, mais 22, mais 8. Um total de 33 pessoas. No ônibus 3, saíram da terceira linha. 9, mais 8, mais 15. 32 pessoas. E no ônibus 4, saíram 13, mais 10, mais 11. Total de 44 pessoas.
Agora, nós vamos anotar os que entraram no ônibus. Temos que lembrar que no ônibus 4 não entrou ninguém, o ônibus quebrou, né? Então, aqui nós só vamos anotar quem entrou no ônibus 1, 2 e 3. Realmente, nós temos 3 colunas, por isso que não temos a quarta coluna, certo? Então, que entraram no ônibus 1 foi a primeira coluna. Entraram 20, mais 3, mais 9, mais 13. 45 pessoas. Que entraram no ônibus 2, segunda coluna. 4, mais 22, mais 8, mais 10. 44 pessoas. E que entraram no ônibus 3, terceira coluna. 7, mais 8, mais 15, mais 11. 41 pessoas. Agora, com esses dados, nós conseguimos analisar as alternativas. Alternativa A. Depois da parada, o ônibus 1 ficou com 14 passageiros a mais. O ônibus 1 tinha 31 passageiros. Ele passou a ter 45, certo? Então, vamos fazer 45 menos 31, 14. Verdadeiro. Vamos analisar as minhas outras alternativas para sabermos se realmente só a letra A que é verdadeira. B. Depois da parada, o ônibus 2 ficou com 13 passageiros a mais. Depois da parada, o ônibus 2, vamos ver, ele tinha 33 passageiros e ficou com 44. 44 menos 33, 11. Então, falso, ele fala que ficou com 13 a mais. C. Depois da parada, o ônibus 3 ficou com 11 passageiros a mais. Vamos ver, eles tinham 32 passageiros e ficaram com 41. 41 menos 32 dá 9. Então, não foram 11 a mais, foram apenas 9. Falso. D. Antes da parada, 2 ônibus tinham a mesma quantidade de passageiros? Falso. O ônibus 1 tinha 31, o ônibus 2 tinha 33, o ônibus 3, 32 e o ônibus 4, 44. Nenhum deles tinha a mesma quantidade. Falso. E a alternativa é, depois da parada, um ônibus ficou lotado. Falso. Um ônibus ficou com 45, o outro com 44 e o outro com 41. O enunciado fala que para o ônibus ficar lotado, ele tem a capacidade de 46 passageiros. Então, falso. Então, realmente, a nossa alternativa correta, né? É correto concluir que a alternativa A é a alternativa correta.